Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Érica. Eu me chamo Davi. Nós estamos aqui para contar um pouco da história do Davi, do que ele passou. E é claro, eu como noiva na época, estive ao lado dele durante todo o processo. E ele teve um AVC hemorrágico. Durante esse período eu estive muito desesperada, então eu procurei no YouTube vários relatos de pessoas que passaram por isso, só que eu não me senti tão contemplada. Então nós resolvemos fazer um vídeo para que você, se estiver passando por isso, se sinta contemplada, se sinta acolhida, né, nesse período que não é fácil, e eu espero que você consiga passar por isso juntamente com a pessoa que sofreu um AVC. E nós sabemos que existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O do Davi foi um AVC hemorrágico, que segundo os médicos é o que mais mata. O AVC dele foi muito agressivo, foi um AVC hemorrágico Fischer 4 intracraniano. Isso quer dizer que o cérebro dele ficou alagado de sangue. Como vocês podem observar nessa imagem, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas essas partes brancas, segundo os médicos, é sangue, né? Nessas cavidades aí do cérebro dele, que é a parte do ventrículo, ficou cheio de sangue, e a parte também superficial do cérebro dele, que é a parte subaracnoide, também ficou alagada de sangue, então foi bastante agressivo. Bom, aconteceu 19 de dezembro. Até então eu não sabia a gravidade do problema, mas o Davi ele precisou fazer uma cirurgia de drenagem, colocaram um DVE no cérebro dele. Ele foi entubado e os médicos disseram que a causa do AVC possivelmente teria sido por conta de um aneurisma. Então ele precisou ser transferido para um outro hospital que tinha uma estrutura para fazer a cirurgia de clipagem desse aneurisma. E assim foi feito. Na transferência dele para o outro hospital, o Davi foi extubado, e ao chegar nesse hospital eles disseram que isso foi uma medida muito arriscada, porque o Davi chegou quase morto lá, os batimentos cardíacos dele estavam muito baixos, então ele precisou fazer vários procedimentos com urgência. E um desses foi um exame chamado arteriografia, e nesse exame foi descartado a hipótese do aneurisma. Então, até hoje, o Davi nós nunca soubemos o porquê do AVC, que foi muito grave, né? E o Davi, ele era uma pessoa super saudável, nós fomos pegos de surpresa. Até então, nós acreditávamos, né, que ele era super saudável, porque ele não se reclamava de quase nada. As dores que o Davi tinha não eram dores de cabeça intensa, ele se queixava de dores de cabeça, né? Normal. Sim. Então, nós ficamos meio que desesperados, né, diante da circunstância. E, ao todo, esse processo durou menos de um mês. O Davi ficou uns 14 dias entubado. Após a extubação, ele ainda continuou alguns dias na UTI. Depois ele foi para a enfermaria. Ele ficou com o lado direito completamente paralisado. Todo paralisado. O lado atingido do cérebro dele foi o lado esquerdo. Quando ele foi para a enfermaria é que nós conseguimos ver de fato as sequelas que o Davi teve. Ele não conseguia falar, ele tinha voz, mas ele ficou com um problema chamado afasia e perda de memória, né, tanto recente quanto a longo prazo. E eu ia visitar ele, tanto de manhã quanto à tarde, e todas as vezes que eu ia, ele chorava. É como se ele não tivesse me visto anteriormente, ele esquecia que ele tinha me visto. E ele não conseguia falar, a gente tentava estimular a fono, ia lá no leito dele, tentava estimular a fala dele, mas ele não conseguia falar, o Davi não conseguia dizer nem sim, nem não, às vezes. Era muito difícil isso para ele. Ele não lembrava de muita coisa. Na época nós éramos noivos, eu mostrei para ele a aliança do lado direito, né, da mão, perguntando se ele lembrava. Ele disse que ele não lembrava, mas ele disse que em nenhum momento ele esqueceu de mim, e nem da mãe dele, da avó dele, dos irmãos dele. Só que ele tinha dificuldade para lembrar o nome das pessoas, né?
E hoje ele já consegue lembrar. Antes ele trocava meu nome, antes ele me chamava de Aline, ele me chamava de Bruna, me chamava de diversos nomes e não conseguia chegar no meu, né? Hoje, se eu perguntar qual é o meu nome, Érica. ele vai saber dizer, né? Graças a Deus. Ele já formula frases, o Davi já consegue se comunicar muito bem, já está vendo a possibilidade de retornar ao trabalho, isso nós ainda estamos averiguando. Então, nós vencemos, né? Graças nós estamos a Deus. aqui para contar uma história de superação, para tentar te deixar mais tranquila, né? Nesse período de sufoco, de luta, que não é fácil, nós bem sabemos, é um período de muita incerteza. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu estou aqui para contar um caso que foi gravíssimo. Inclusive os médicos, eles faziam questão de dizer isso pra gente o tempo todo. É um caso gravíssimo, gravíssimo e gravíssimo. E isso deixava a gente muito desesperado. Mas o Davi está aqui para contar a história, está com algumas dificuldades em se pronunciar bem, mas... Verdade. Eu tento o máximo que eu posso falar, mas tem palavras que não estão comigo. Aí eu tenho que apelar para a pergunta, enfim. Sim. E ele também não lembra, né, de nada desse período. É um detalhe, porque a minha lembrança do fato é 2 dias antes, eu acho, e 2 dias depois, 2 dias não, ou mais, uma semana acordando. Então, assim, fica todo esse período, acho que 40 dias, né? No total. Fora do meu cérebro, assim, não lembro de nada. Ele não se lembra, né, gente? Mas Nada. a gente venceu. Nós temos fotos, temos vídeos para mostrar para ele como Só testemunho. acredito vendo, né? Sim, o Davi, no processo de intubação, ele precisou fazer uma traqueostomia. Aqui está a cicatriz. E dizer que nós ainda estamos vencendo, né? Cada dia é um dia vencido. A cognição dele, né, que contempla aí a memória, a linguagem, a atenção e tudo isso, foi bastante afetada, mas devido à neuroplasticidade, né, que graças a Deus o nosso cérebro ele tem isso. Graças a Deus. O Davi já conseguiu recuperar muita coisa mesmo. De movimentos ele já conseguiu recuperar tudo. Ele não tem nenhuma sequela, no caso, corporal, né? É somente mesmo a cognição que ainda está muito afetada, mas que ele já recuperou bastante coisa. E eu espero que, se você passou ou se tem algum parente que está passando por isso, consiga vencer também, tá? Beijo e tchau. Tchau, até mais. Bom, eu vou deixar para vocês este vídeo. Ele foi gravado dias depois que o Davi teve alta do hospital. Então ele já tinha recuperado bastante a movimentação do corpo dele. Aí ele ainda tinha uma certa dificuldade. O braço dele ainda era muito pesado, então ele fazia um grande esforço para levantar. E aqui ele já tinha feito algumas fisioterapias, então ele já tinha recuperado muito a movimentação do corpo dele. E tudo isso em praticamente 1 mês e meio, para a gente ver o quanto Deus é maravilhoso.